Tá começando a parte 2 do ponto de partida de sexta-feira, um ponto de partida seriado. Comigo, Yasmin Reston, e com Pedro Doria. De novo? Depois de um breve intervalo. Vamos lá, a gente hoje vai falar sobre um assunto que foi tema de um dos centrais, que foi, na verdade, a escala... Quando foi? Acho que foi na última terça-feira, mas enfim. A gente falou da escala 6x1. Um tema que, na verdade, acabou vindo mas voltou à tona, né? Voltou à pauta, quando a deputada Erika Hilton protocolou um pedido dessa PEC, né? E proposta de emenda à Constituição e gerou uma determinada... Voltou esse tema a ser uma polêmica, né? Dizem que esse tema, muitas vezes, reúne pessoas de vertentes políticas diferentes, porque ele é mais, assim, universal, que todo mundo vai ser a favor. E, ao mesmo tempo, tem quem diga que os microempreendedores, empresários, enfim, já não gostaram muito dessa história, não. Vocês fizeram alguns comentários no Central Meio, e aí eu trouxe para o Pedro, obviamente. Vamos lá. Eu vou começar com esse aqui. E, detalhe, a gente precisa lembrar disso. Nesse pré-carnaval, em que o Pedro e a Flávia comentaram sobre esse assunto da escala 6x1 no Central, eles discordaram elegantemente. E aí, bom, o Ronald Tetsuo Miura, um nome super diferente, ele falou o seguinte: pela primeira vez na vida, eu concordo com a Flávia. Pedro, quem você acha que abre uma barraquinha de cachorro-quente tem no fundo... Pedro que acha que quem abre uma barraquinha de cachorro-quente tem no fundo a intenção de virar dono do iFood, prova que tá tão descolado do povo quanto a esquerda. Sou assinante, adoro vocês. Ele achou que você tá fora da realidade, Pedro. É sempre uma possibilidade. Eu não acho que quem abre uma barraquinha de cachorro-quente necessariamente queira ser dono do iFood. Até porque quem abre um iFood não começa abrindo um restaurante. A lógica é um pouco outra. Mas talvez quem abra uma barraquinha de cachorro-quente queira ser dono de uma padaria ou uma lanchonete. Uhum. E, de repente, a partir do momento que tem uma lanchonete, acha que pode abrir uma segunda, uma terceira. Isso quer dizer que todo mundo que vai abrir uma barraquinha de cachorro-quente vai conseguir abrir uma lanchonete? Não, não é todo mundo que vai conseguir. Algumas pessoas vão. Mas eu acho que a gente tem uma mudança importante na qual a gente tem que prestar atenção, que está acontecendo nas periferias brasileiras, que existe uma cultura empreendedora nascendo. Existe um grupo de pessoas grande que sonha em crescer, que sonha com uma vida diferente, que sonha sair da periferia e ir para os bairros ricos, que sonha um dia ter uma casa de veraneio na serra, na praia, que sonha poder pagar a viagem internacional, ir para Disney, ir para Paris, ir para onde for. E essas pessoas, com frequência, acreditam, e nesse caso eu acho que elas têm razão, que o tipo de emprego que elas encontram quando elas têm no máximo ensino médio completo não é o tipo de emprego que vai permitir esse crescimento econômico na vida. Uhum. Se elas forem trabalhar como CLT, tendo ensino médio, elas vão de emprego a emprego ganhando mais ou menos a mesma coisa pelo resto da vida. Elas dificilmente vão ter algum tipo de crescimento na vida. Um salto considerável. A única forma de elas conseguirem algum tipo de salto é trabalhar de forma autônoma, tentando criar negócios de alguma forma, até que acertem, até que consigam. Isso quer dizer que a criação disso é dada? Não, não quer. Isso quer dizer que a maior parte dessas pessoas vai conseguir alguma coisa? Não, não quer. Mas o princípio essencial de que a única maneira de crescer é criando uma coisa nova é verdade. Porque, veja,
um jornalista que tem um diploma de jornalista, ele pode começar como repórter A num jornal, aí vira repórter B, repórter C, um dia é editor, um dia é diretor de redação e tem um salário bacana. Um médico vai começar dando plantão no fim de semana e, de repente, pode ser o cirurgião-chefe, o diretor do hospital. Um engenheiro, pessoas com uma formação superior têm um tipo de carreira que pode levar a um crescimento na vida, um crescimento econômico, seguindo uma carreira e sendo empregado a vida toda. Quem tem ensino médio, se não for empreender, não tem esse crescimento dado. Então, eu acho que muitas vezes, principalmente para pessoas com ensino superior, existe uma falta profunda de empatia, de não ser capaz mesmo de se botar nos sapatos, né? De se botar nos pés, de se botar no lugar dessas pessoas nas periferias urbanas, nas favelas brasileiras, para perceber que não, o emprego com carteira assinada não é necessariamente a melhor solução. Aliás, no mundo que não tem mais grandes fábricas com um monte de operário, que ali sim tinha uma possibilidade de carreira, nesse mundo em que aquela grande fábrica não existe mais, e não é aqui, não existe mais no mundo, tá? Uhum. As fábricas estão todas robotizadas. Empreender é uma solução, é uma saída difícil, mas é a saída que oferece crescimento, não tem outra. É que tem mais risco, na verdade, né? Eu não sei se tem mais risco. Eu não sei se tem mais risco, Yasmin. Porque se você consegue um emprego como atendente de balcão numa lanchonete, se você consegue como numa farmácia, numa coisa assim, caixa de supermercado, você pode ser demitido a qualquer momento. E você é uma demissão barata, porque você tem um salário baixo. Uhum. Então, eu não sei se isso tem menos risco. Eu não sei, eu não saberia te dizer o que tem menos risco. Será que não tem menos risco você apostar numa carreira que você vai chegar a 70 anos fazendo essencialmente a mesma coisa? E ganhando mais ou menos a mesma coisa. E ganhando mais ou menos a mesma coisa? Você não acha que, ouvindo isso que você está dizendo, eu fiquei pensando se esse problema de calçar os sapatos, de viver, entender ali, ter uma empatia com quem está na periferia, quem tem essa vontade de crescer e que tem uma limitação ali pela própria vida, de não ter conseguido alcançar um ensino superior, um ensino, enfim, mais especializado, se a esquerda não tem essa mesma dificuldade de entender as vontades e os desejos dessa parcela da população, quando a gente pensa essa pauta da escala 6x1, e fica muito numa parte muito assim de entender, isso aqui, esses são os trabalhadores que precisam desses direitos, parará. Fala-se muito sobre os direitos de quem está ali trabalhando no dia a dia, mas quando ela não entende que, às vezes, aquele pequeno empreendedor ali que chegou naquela padaria, conseguiu abrir um pequeno negócio, emprega algumas pessoas, ela não consegue escutar essa pessoa para entender, para dar uma saída para esse pequeno empresário, pequeno empreendedor. Ela não está conseguindo, de certa maneira, universalizar essa questão de alguma maneira? Eu não tenho dúvidas de que a esquerda não entende as periferias e não entende as favelas. Não entende. E de que a direita entende melhor? Muito melhor. Você não precisa acreditar na minha palavra. Pega os mapas eleitorais das grandes cidades no país e vê onde que a direita ganha e onde que a esquerda ganha. A esquerda ganha nos bairros ricos. Não, inclusive... Nordeste é um outro bicho. Bom, Você pega Sul e Sudeste, grandes capitais que têm votos de esquerda relevantes, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, são
4 capitais fora do Nordeste em que a esquerda é forte eleitoralmente. Quem vota na esquerda? Os mais ricos. Por quê? Porque os valores que a esquerda traz não ecoam mais nos ambientes populares. Não era assim. Quando eu comecei a ser jornalista, Leonel Brizola ainda era um político ativo. Aqui no Rio de Janeiro, tá? Quando eu comecei como jornalista, como repórter de política local, o Brizola ainda era um político muito fluente. A Benedita da Silva, do PT, era uma política super importante. O que a Bené era? A Bené era líder comunitária do Chapéu Mangueira, que é um morro que fica no Leme. Comi várias vezes feijoada na casa da Bené. Aliás, ela é uma cozinheira espetacular. O Brizola andava pelos bairros pobres da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, Bangu, Madureira, Zona Norte também e tal. Ele era adorado. A esquerda conseguia falar com a periferia urbana. A esquerda conseguia falar com as favelas. Dentro dessas políticas também, ofertando ali políticas muitas vezes, né, assistencialistas e pensando até no básico para a pessoa conseguir viver. Não, mas isso é importante. Isso é importante. Porque isso está diretamente ligado ao fato de que a periferia urbana mudou. As favelas mudaram. E a diferença fundamental é que, graças, inclusive, a governos ligados à esquerda, o governo Fernando Henrique era um governo de centro-esquerda, não era um governo de direita, embora a esquerda dissesse o contrário. E o governo Lula. As políticas desses governos alçaram uma quantidade imensa de brasileiros à classe média. A gente conversa isso o direto o tempo todo. Então, essas pessoas que eram pobres e precisavam de um determinado tipo de política pública e viviam num mundo em que a indústria era o principal empregador de pessoas com ensino médio ou menos, aquele mundo deixou de existir. Hoje, a gente, primeiro, não tem mais a indústria como principal empregador, porque não vivemos mais na era industrial. Além disso, essas pessoas hoje têm uma cabeça de classe média, não têm uma cabeça de pobres. Elas precisam menos de ajuda para ter um prato de comida todo dia e mais de ajuda para pagar o cartão de crédito, o crediário. Então, quando você muda o comportamento, quando você bota essa pessoa na classe média, ainda que seja na classe média baixa, essa pessoa quer crescer. Essa pessoa tem ambição. Muda. As aspirações são outras. As aspirações são outras. Muda a chave, mudam os valores. A esquerda não sabe falar mais com essa pessoa. Agora, não precisa ser assim. A esquerda americana, você pega um Bernie Sanders fala com classe média baixa o tempo todo. Só que o tipo de coisa que ele está preocupado eu vou lutar por diminuir seu imposto, eu vou lutar por fazer com que seja mais fácil você contratar gente no seu pequeno negócio. Você vê que o discurso dele é de facilitar a vida de quem tem um pequeno negócio. É muito diferente do discurso de quem acha que o sonho de todo mundo é ser empregado, é ser funcionário. Entende? A esquerda brasileira, em algum momento, vai ter que aprender a falar com classe média. Ela não sabe falar. Ela sabe falar com classe média alta. Olha, na opinião da Cleici, o que você trouxe para esse debate da escala 6x1, de que ele tem um apelo, mas que é muitas vezes limitado, até principalmente pensando, na verdade, nos quereres aí do governo federal, enfim, do governo Lula. E quando você falou sobre essa questão do
dos desejos de que uma CLT às vezes não é mais tão atraente, enfim. A Cleici Ferreira falou, meu Deus, em que mundo vive o Pedro? Onde ele está vivendo? No Leblon, é claro. Ela achou elitista esse teu argumento. Eu nunca morei no Leblon na minha vida, tá? Que fique claro. Que fique claro. Vamos lá. Primeiro, eu viajo muito pelo Brasil. Uhum. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam em que mundo você vive, você não conhece o país, você não conhece... No ano passado, teve uma semana na qual eu passei, na mesma semana, pelo Nordeste, pelo Centro-Oeste e pelo Sul, além do Sudeste. Só não passei pela região Norte. Eu visitei todas as regiões do país no ano passado. Eu visitei todas as regiões do país no ano retrasado. Eu vou em cidades grandes, em lugares muito ricos. Eu vou em cidades pequenas. Eu fico em hotéis muito bacanas e eu fico em hotéis que você, às vezes, não acredita que aquilo possa ser chamado de um hotel. À beira de estrada. Total. Eu converso com muita gente. E é claro, quando as pessoas se virem e falam que o Nordeste vota na esquerda e que o Nordeste é diferente e tal, e que o Centro-Oeste tem um tipo de cabeça assim, assim, assado, isso e aquilo, eu sei disso não é porque eu leio no jornal, porque eu leio uma pesquisa. Eu sei disso porque eu sento em mesas para almoçar com pessoas naqueles lugares. Eu sei como é que é o calor de Campo Grande e sei como é que é o calor de Fortaleza. Eu conheço o Brasil, eu conheço bem o Brasil. E tenho uma ideia razoável de quem é o brasileiro. E essa ideia é formada como? É um mix entre a minha experiência pessoal, viajando muito. É um mix entre a minha experiência pessoal, viajando muito, e leitura de pesquisa. Leitura de pesquisa, muita leitura de pesquisa. Pesquisas que são divulgadas, pesquisas que são privadas, conversando com as pessoas que organizam pesquisas, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, porque a lógica essencial é você sempre comparar aquilo que você vê com seus olhos e você ouve e ver as pesquisas que são métodos científicos de aferir a opinião generalizada das pessoas. Então, quando eu me viro e falo, hoje no Brasil, para as classes mais populares, a CLT não é vista como essa Coca-Cola toda, é porque não é. Isso não quer dizer que ela não possa prezar muito pela sua carteira assinada. Eu aposto que sim. Talvez mais pelas garantias que vem com ela. Né? Claro. Isso não quer dizer, para a classe média e classe média alta, classe média baixa é mais difícil. Mas para a classe média e classe média alta, em geral, principalmente quando você tem um ensino superior, CLT é espetacular, se você consegue ser contratado com CLT. Entendeu? Porque você tem um monte de garantia e você ainda assim tem a perspectiva de crescimento futuro. Mas quando a gente está falando do ensino médio... Mas quando você tem ensino médio, você não tem essa garantia de crescimento futuro, é uma perspectiva de você trabalhar no mesmo nível o resto da vida, e hoje as pessoas têm uma ambição maior. Então, eu sinto muito se ela acha que eu vivo num mundo alienado. As pesquisas dizem que ela está errada, a minha experiência diz que ela está errada. A Flávia diz que você está errado também. Não, a Flávia diz que eu estou errado. Eu acho que politicamente vamos voltar para a questão ali do debate que eu tive com a Flávia. Sim. A minha impressão é de que... Porque qual o argumento que algumas pessoas de esquerda fazem com a coisa da escala 6x1? Uhum. A esquerda compreendeu, a maior parte da esquerda, principalmente os políticos profissionais de esquerda, compreenderam que eles perderam o contato com o brasileiro das periferias urbanas. Sim. Tá certo?
Isso não é uma questão polêmica na esquerda. Eles reconhecem isso. A esquerda profissional, às vezes a militância de Twitter não percebe, mas a esquerda profissional claramente percebe. Algumas pessoas dessa esquerda tradicional acham que a luta pelo fim da escala 6x1 é um golaço que vai trazer uma quantidade imensa de eleitores novos para a esquerda. A partir do momento que você não tiver mais que trabalhar 5 dias e meio na semana, porque é isso que a escala 6x1 é, né? Você trabalha de segunda a sexta, mais amanhã ou à tarde de sábado. Ela vira ali 5x2. 40 a 44 horas por semana, tá? Tem uma turma que acha que isso é um golaço que vai trazer um bando de eleitores. Eu, sinceramente, acho que é muito fácil a direita pegar e manipular essa situação, como fez com a situação do Pix. Eu acho, e não sou eu que acho, o Palácio do Planalto também acha isso, entendeu? As pessoas que estão no entorno do Lula também acham isso, que essa pauta 6x1, ela pode ser justíssima, e ela é. Ela não vai trazer voto novo para a esquerda. Não é ela que vai trazer os votos que a esquerda deixou de conseguir na periferia. Mas e a questão da adequação? Assim, porque uma coisa é você... Bom, aprovamos, então. Aprovado, a PEC está aí, está valendo, num cenário hipotético. Isso muda, em grande parte, a maneira como você organiza escala de funcionários, pagamentos, enfim. Não, a gente não tem ainda, eu pelo menos não consegui ver ainda ninguém que tenha feito... São 2 estudos que são necessários ser feitos. E aí é difícil a gente falar sem ter o estudo. Um estudo é o seguinte, quantas empresas quebram com o fim da escala 6x1? E, portanto, quantas pessoas perdem o emprego com o fim da escala 6x1? A gente não tem um estudo que afirme isso, porque pode ser um número irrelevante, pode ser um número grande. A gente não sabe. Para você defender ou atacar uma lei dessas, uma mudança de legislação dessas, você precisa ter esse estudo. Você precisa saber, entendeu? Você pode saber, e mesmo sabendo, chega à conclusão de que, tudo bem, eu entendi que no curto prazo eu vou quebrar um monte de padaria, um monte de farmácia de bairro, mas ainda assim é um marco civilizatório necessário e daqui a 4, 5 anos o mercado se rearruma, outras coisas aparecem, tudo mais. Em geral, quando você faz essas mudanças, o que acontece? Negócios pequenos quebram e cadeias grandes crescem, entendeu? É isso, entendeu? Então você vai ter um monte de droga não sei o quê, daquelas que já tem um monte, vai ter um monte. E um monte de farmacinha de bairro vai quebrar. Um monte de padaria de bairro vai quebrar e vai aparecer ali uma cadeia de não sei das quantas. Isso provavelmente é o que vai acontecer. De qualquer jeito, a gente não sabe qual o tamanho desse impacto. Entendeu? E a gente não tem muita certeza de quantas pessoas estão nessa escala entre 40 e 44 horas semanais. A gente não sabe isso. Então, é uma coisa que... É possível que seja algo que beneficie 30 milhões de brasileiros. É possível que seja algo que beneficie 10 milhões de brasileiros. Então, talvez já tenham esses estudos, tá, Yasmin? De vez em quando eu procuro, eu ainda não vi nenhum detalhe. Então, o meu debate ali com a Flávia era mais uma questão de... isso é uma bandeira que a esquerda pode levantar, que vai beneficiá-la politicamente, querendo dizer, vai trazer eleitor novo? Eu acho que não. Eu acho que isso eu acho que para Erika Hilton vai ser ótimo, entendeu? Mas os eleitores que votam na Erika Hilton... Mas para ela, assim, como deputada federal... Para ela, como deputada federal... Dela específico ali, como exatamente. PSOL, São Paulo... Para o PSOL...
Para Erika Hilton vai ser espetacular. A esquerda vai eleger mais prefeitos com essa pauta, mais governadores. A candidatura do Lula em 2026 vai se tornar mais forte por causa dessa pauta. A leitura que eu faço é que beneficia pouca gente demais, tem o risco de quebrar muita gente e tirar o emprego de muita gente. A gente não sabe esse número. Existe esse risco. Eu tenho a impressão que traz um voto que a esquerda já tem. Na minha cabeça parece que beneficia tanta gente, mas é baseado em quê? Na Baseado verdade, em quê? é uma sensação de que, nossa, colegas que trabalham em loja, enfim, de você escutar no seu entorno e ter a sensação de que, nossa, tá todo mundo... E a sensação, a falsa sensação da bolha social ali também das redes. A gente nunca consegue... Sempre que a gente fala de política pública, a gente nunca sabe, pela nossa experiência pessoal, o quanto que uma política pública é potencialmente boa ou ruim. A gente só consegue avaliar uma política pública com estudo. Aí é botar economista, entendeu? Na planilha, fazendo conta. Sem isso, você não consegue... E são estudos que são complicadinhos de fazer, tá? Não são simples de fazer, não. É coisa pra galera de STEM, a galera de... É pra galera de STEM, de exatamente. matemática, exatamente coisa isso. que a gente não sabe. Exatamente isso. É isso? É isso, é isso. Mas assim, Pedro, você não acha, então, que essa pauta da escala 6x1 ajudaria a esquerda a entender um pouco mais desse eleitor, dessa pessoa que está na periferia, dessa realidade? Você acha que não aproxima, que não tem apelo nesse lugar? Eu acho civilizado que as pessoas trabalhem só 5 dias por semana. Ah, eu também acho. E que possam folgar 2 dias. Eu acho fundamentalmente civilizado. Você acha que sobre isso todo mundo concorda? Não acho que todo mundo concorde sobre isso. Mas acho potencialmente bom. E se a gente puder ir para um mundo em que a gente trabalha 4 dias por semana, eu acho melhor. 4x3, ousado. Opa, não é? Então, a questão não é se você acha a pauta boa ou ruim. A questão não é se não tem um bando de gente trabalhando em farmácia que ganha muito mal e tem que trabalhar amanhã de sábado, à tarde de sábado. Que saco. Que ruim. Isso não é vida. Você já trabalha sexta triste, né? Cara, isso é uma vida muito dura. Aí você vai ver e o seu salário, o que fica do seu salário é R$3.200. Entendeu? É R$2.600. Entendeu? É uma vida muito dura. É uma vida... Mas aí, o problema dessa pessoa, de novo, quando ela tem ensino médio, é que ela com 20 anos de idade, ela vai ter esse lugar. Quando ela tiver 30 anos de idade, ela vai estar no mesmo lugar. Talvez ela tenha chegado a gerente e ganhe R$5.000. Quando ela tiver 40 anos de idade, ela vai estar no mesmo lugar. Quando ela tiver 60 anos de idade, pensando em se aposentar, ela vai estar no mesmo lugar. Um jornalista começa com salários equivalentes, mas conforme vai avançando na carreira, entendeu? A cada vez que muda de emprego, a cada vez, as possibilidades vão se abrindo. Como é que é você viver... E esse é o ponto que a classe média bem informada de esquerda não consegue dar conta. Que é você se colocar no lugar da pessoa que não tem isso. Que não tem a possibilidade de ir crescendo ao longo da vida. O que é você começar num emprego com 20 anos de idade, consciente de que daqui a 30 anos você vai estar no mesmo lugar? Isso é muito cruel, cara.
Você acha que a esquerda fala... Vou fazer uma pergunta, enfim. Fala muito de direitos humanos e pautas mais rebuscadas, mas não consegue falar sobre, cara, eu quero te ver enriquecendo, quero ver você ganhando dinheiro, que isso é tabu para a esquerda? Eu não acho que seja tabu. Eu acho que a esquerda... Porque ela beneficia mais os mais pobres e a classe média fica esquecida, talvez? A esquerda tem uma relação com o empresário que é muito maluca. É muito Essa palavra maluca. foi ótima. Se você veio, eu falei, não imaginei que ela vinha. É muito louca. Porque, por um lado, a esquerda não suporta empresário. E, por outro, quando chega o governo, o que ela quer fazer é encher o bolso de empresário rico com dinheiro. E como ela faz isso? Com a lógica do desenvolvimentismo. Vou criar uma indústria naval. Vou escolher 3, 4 empresas, vou encher aquelas empresas de dinheiro para elas começarem a construir navios. Ou não vou tirar dinheiro delas, né? Ou então você começa a dar subsídio. Por quê? Porque vai empregar muita gente. Vou ter Aí o que você faz? Você enriquece um bando de gente que já é rica. E aí, nesse lugar, a escala 6x1 não é bacana. Cara, não é nem... Falar desse assunto. O ponto aqui fundamental é... Quando o sujeito que está na classe média baixa e mora num bairro pobre, ou de classe média baixa, periférico, numa grande cidade. Quando esse cara trabalha numa farmácia, a esquerda adora ele. No momento que ele sai e começa a trabalhar no Uber, pensando como que ele vai financiar um segundo carro para ter o segundo Uber, e aí quando ele tem o segundo carro, ele se associa com outro que já tem 2 carros, quando ele começa a se ver como empresário... Caraca, ele já veio com a história na relação, pronta. Eu conheço 2 casos de pessoas que fizeram esse tipo de coisa. Ele começa esse cara está no mesmo lugar. Ele se vê como empresário, certamente. Sim. A esquerda já olha para esse cara com nojinho. É o mesmo sujeito. Basta ele começar a acreditar que ele pode construir uma vida para ele sem o Estado de esquerda ajudar, que a esquerda já começa a olhar para esse cara com nojinho. Só que o que esse cara quer é ser empresário. O que esse cara quer é ter o negócio dele. A maioria deles não vão ser empresários gigantes. E aí, as políticas de esquerda vão quase sempre atrapalhar esse pequeno empresário. Ajudam, o subsídio vai para o empresário gigante. Mas para o pequeno empresário, quase sempre o que sobra é paulada. O governo Lula tem até feito algumas coisas para pequenos empresários, tá? O ponto que eu estou tentando fazer aqui, Yasmin, o tempo todo, é que em algum momento a gente vai precisar ter uma virada de chave, porque a vida desse pequeno empresário é muito difícil. É uma ralação desgraçada. E aí, numa escala 6-1, é a escala 7-0. Entendeu? Porque você... tem hora extra, aconteceu alguma coisa. E depende do seu trabalho tudo. E tudo depende do seu trabalho, e é uma relação, e é uma vida super difícil. Mas é uma vida com propósito. Eu estou trabalhando 7x0 agora porque eu quero chegar com 50 anos podendo tirar 3 dias na semana e não trabalhar. Tô trabalhando para mim. É diferente, né? Isso. Eu estou trabalhando para construir a minha vida. É a lógica que a uberização também aplica, mas em outro lugar. É isso. E eu não estou dizendo que o Uber não explore, não. É claro que o Uber explora. Mas a pessoa, na cabeça dela, enganada ou não, ela está trabalhando para crescer. E ela quer crescer. Então, o tipo de política pública com a qual a esquerda devia estar fundamentalmente preocupada, se quisesse conquistar, de novo, o voto popular das grandes cidades, é que tipo de infraestrutura legal e tributária eu preciso construir para facilitar a vida desse cara. Se o lance desse cara é conseguir comprar 3 carros, 3 Corollas, ultrafinanciados com imposto baixo para
ter um pequeno negócio de transporte, como é que eu faço isso? Se a vida desse cara é sair da barraquinha de cachorro-quente e ter uma lanchonete, o que eu tenho que facilitar para que ele consiga alugar um ponto, que seja um ponto de grande circulação, que ele consiga contratar gente com mais facilidade, entendeu? Sem ter que... Se você quisesse facilitar, você tinha que estar preocupado com esse tipo de política pública. Mas o que a esquerda olha quando pensa nessas pessoas? Emprego formal, CLT. Não é o que essas pessoas estão procurando. Ué, plano emprego? A gente não está vivendo plano emprego? Sim, bem, mas quando a gente fala de plano emprego, a maior parte das pessoas está ganhando dinheiro, está empregada, mas não necessariamente dentro da CLT, né? Sim, E quando a gente pensa também em pleno emprego num país do nosso tamanho, quando você pega ali, 7%, já é gente pra caramba, assim, parar pra pensar. É claro. Eu acho muito surreal essa, quando vem, não, a gente tá vivendo em pleno emprego, assim, quando o Haddad vem com essa, eu fico meio confusa. Mas é que o conceito de pleno emprego, na cabeça de um economista, ele é o seguinte, qual o percentual de pessoas que estão buscando trabalho e que conseguem trabalho. Tá. E, ao mesmo tempo, tem uma questão ali que é o seguinte, qual o tamanho da economia brasileira? Quanto dinheiro está circulando nessa economia? Quanto dinheiro as pessoas têm para gastar? Quando a gente está com uma economia superaquecida, que é o caso da economia brasileira nesse momento, uma das coisas que a gente percebe é o seguinte, a gente está crescendo, sei lá, 3,5% ao ano. Isso é o máximo que a economia brasileira consegue crescer. Quando está todo mundo trabalhando, quando está todo mundo que quer trabalhar trabalhando, o máximo que a gente consegue dar é 3,5% de crescimento. Por que a gente não consegue 5% como a China? Eu sabia que você queria rir. Quando você falou 3, 4%, cara, é quase um desespero. Por que a gente não consegue 5%, 6%? Por que a gente não consegue 10%? Porque a gente não tem engenheiro. Porque o tipo de coisa que a gente faz... Ele volta. É claro. Porque o tipo de coisa que a gente faz... Porque o tipo de coisa que a gente produz, que a gente tem a capacidade técnica, tecnológica, científica de produzir, vale isso. Se a gente tivesse coisas que valessem o preço de um iPhone, o crescimento ia ser diferente. Acho que a gente pode fazer, para ficar mais claro, talvez aquela correlação entre os materiais ali brutos, matéria-prima bruta... É mais do que isso. Aí é uma medida que os economistas usam, que é a capacidade de produção, a capacidade de produtividade. O Brasil a produtividade brasileira é ruim, entendeu? Ou seja, se você puser um chinês trabalhando 10 horas e um brasileiro trabalhando 10 horas, o que o chinês entrega, o que o brasileiro entrega? O que o brasileiro entrega vale isso, o que o chinês entrega vale isso. Isso está diretamente... nacional aí, né? Sim, não, mas cada pessoa. Sim. O motivo pelo qual a China cresce muito e o Brasil cresce pouco está diretamente ligado à educação. Está diretamente ligado à capacidade de produção. Perfeito. Olha, aqui, não sei se você vai concordar, vamos ver. O Reinaldo, ele falou o seguinte, Pedro, não é esse o ponto. Quando você estava ali, especificamente sobre esse momento da discordância ali com a Flávia. Não é esse o ponto. Essa PEC pratica a rivalidade patrão-empregado, em que a esquerda clássica se baseia. Mas o problema principal é o Estado, com a sua burocracia, ineficiência e rigor fiscal. Se essa PEC entrar em vigência, vai penalizar ainda mais o micro e o pequeno empreendedor. Você acha que faz sentido essa coisa desse embate clássico aí que ele traz com essa palavra? Não, claro, a esquerda tradicional pensa nisso, luta de classes. Então, o patrão é malvado, está arrancando o couro do empregado e pagando pouco, e o empregado é explorado, e a função do Estado é ajudar, essa é a cabeça clássica da esquerda, a cabeça marxista. A função do Estado é trabalhar para que o patrão não explore esse empregado.
ou explore cada vez menos os empregados, já que a exploração é inevitável. Essa é a cabeça da esquerda clássica, e tudo bem, é isso mesmo. Eu não sei, eu desconfio que sim, empresas pequenas e médias vão quebrar, mas eu não sei quantas, eu não sei se é relevante o número. Entende? Sempre que você faz uma mudança desse tipo, em geral, com o tempo, a economia se adequa. Agora, percebe uma coisa, por que a gente tem cada vez mais pessoas contratadas como PJ? Por que a gente tem tanto MEI no Brasil? Porque para ter esse nível de emprego que o Brasil tem, as empresas brasileiras já não produzem o dinheiro suficiente para pagar salários. Tipo, quando você pega um salário CLT, você multiplica por 1,7, 1,8. Entendeu? Então, o empregado recebe X, mas o empregador paga quase 2X, ou 1,7X. Entendeu? Isso varia um pouco de emprego para emprego, de setor para setor. Mas, por aí. Enquanto que, quando o empregado é PJ, ele recebe X e o empregador paga X. A diferença é que a pessoa que está numa MEI, que está numa PJ, em geral, não sempre, é responsável por arcar com o seu seguro de saúde, é responsável por contribuir para a Previdência ou para uma previdência privada, ou ambas. Quer dizer, ele que tem que cuidar de um bando de coisas. E, evidentemente, quando essa pessoa é demitida, e ela está numa PJ, ela não está numa MEI, ela possivelmente não vai ter direito a várias indenizações. Sim, então, qualquer tipo de auxílio ali. Isso. Então, é claro que você tem menos direitos. Sim. Mas você diminui o custo para gerar aquele emprego. Então, tem sempre uma balança aí que uma empresa ganha X de dinheiro, uma quantidade de dinheiro. Aí ela precisa, para crescer, ter um número de X de empregados. Se o empregado custa 2X, a empresa contrata menos empregados. Se o empregado custa X, a empresa pode contratar mais empregados. Às vezes, tem empresas cuja margem de lucro é tão baixa que elas simplesmente não conseguem ter um tamanho tal se não contratar em parte como PJ, como MEI, como for. A gente não deixa de ter essa questão. Sim, ela não vai desaparecer ela porque não desaparece. A gente poderia acabar com a escala 6 por 1. Enfim, eu não sei quantas empresas vão quebrar. Eu não sei. Que um número de empresas vai quebrar é fato. De novo, a partir daí, a partir do conhecimento, quando a gente sabe mais ou menos quantas empresas vão quebrar, aí a gente tem que fazer uma avaliação. É civilizatório a gente fazer com que as pessoas tenham 2 dias inteiros de folga por semana? É claro que é. Vale pagar o preço do número de pessoas que vai ficar desempregado? É uma avaliação que tem que ser feita. Sim. Vale a gente ter um número menor de empresas no Brasil porque X empresas vão quebrar? É uma conta que tem que ser feita. A gente só consegue fazer essa conta se a gente tem um estudo. Inclusive, eu não acho difícil que a pessoa que, vamos supor, passa essa PEC e, enfim, a escala é alterada. Eu não duvido de que a pessoa que seja beneficiada por essa PEC, ela pega esse tempo livre para fazer mais dinheiro, muitas vezes. Claro. Porque quando você está nesse processo de pejotização... Mas aí é uma escolha dela. É uma escolha... no caso, aí é uma escolha dela, né? Estou pensando muito a partir desse recorte que você fez aí de quem é esse eleitor que está tentando ser conquistado por essa esquerda e que
Claro. Talvez essa pauta não seja tão sexy nesse lugar. A gente precisa de pesquisa. O cara dos números, tá certíssimo, não tá errado não. Por fim, Pedro, eu trouxe aqui um comentário do Tadeu no Instagram, que eu achei que arremata bem, assim, sobre esse tema da escala 6x1 e talvez vários outros temas. Ele diz o seguinte: curioso o nome do Tadeu, Tadeu Narciso. Cara, muito bom. A verdade é que a gente está tão preocupado em brigar por políticos que não brigamos pelos nossos direitos. O povo está cada vez mais pobre, trabalhando mais para tentar sustentar a casa. Ninguém do governo, o atual, os antigos, estão ligando para o povo. É melhor governar no caos, com pessoas que não têm estudo, saúde, perspectiva de melhora. Os políticos sabem disso. E parece que o povo que ainda não acordou. Eu entendo esse discurso. Eu acho um discurso perigoso, sabe? Eu senti uma pulsão meio anárquica aqui da parte do Tadeu. Lembra, Yasmin, quando a gente estava falando da ideia de ressentimento na política? Da sensação de que eu estou sendo passado para trás e de que esse mundo aí de todos os políticos não me representa e que eu preciso de alguém novo que chegue aí e desmonte tudo que isso que está aí. Quem são os políticos que fazem isso? É uma galera que não está muito afim de conversar. É o Donald Trump, é o Jair Bolsonaro, é a turma, eu vou desmontar o Estado todo porque... Eu vou taxar em 25%. O ponto, os outros, Ai, né? Meu Deus, os outros, no caso, né? O problema dessa revolta, o problema na esquerda, na direita, o problema são todos os políticos que estão aí, é que quando você começa a ter muita gente convencida de que democracia não funciona, de que política não funciona, você vai para um lugar que é o lugar da não democracia. Você vai para o lugar que é da destruição do Estado Democrático de Direito. Você vai para o lugar que é o lugar do Bolsonaro, é o lugar do Donald Trump. É um lugar que não é legal. Então, eu acho que política funciona. Eu acho que representatividade eleitoral existe. Eu não acho que a maior parte dos deputados sejam bandidos. Eu acho que os incentivos, porque eles precisam continuar se elegendo e tudo mais, são incentivos que são bons o suficiente para que eles pensem antes de votar nas leis que eles votam e tudo mais. E nas PECs que propõem e tudo mais. Eu discordo da visão de uma quantidade muito grande de políticos. Eu discordo da visão, na verdade, da maior parte dos políticos. Mas é porque o meu time está perdendo, então tem poucos políticos liberais com mandato. E tudo bem. O trabalho é dos liberais de convencer mais pessoas a votar neles. Enquanto não tiverem convencido, problema nosso que não estamos articulando nossas ideias direito. Ou então, problema nosso que temos ideias que não são atraentes para um número grande o suficiente de pessoas. Entendeu? Então, continuemos nós liberais a falar. E quando a gente aprender a falar direito e comunicar bem, aí a gente vai eleger mais pessoas. Enquanto isso, o sistema está aí e é um sistema no qual todos têm a possibilidade de participar. E a gente tem uma Constituição que é uma Constituição mais boa do que ruim. É uma Constituição que parte do princípio de que todos somos iguais perante a lei. E eu sempre vou bater nesse martelo, porque isso é uma coisa muito preciosa. Porque isso é uma coisa que, quando você olha para toda a história da humanidade, 99,9% dos seres humanos que já viveu, nunca viveu num ambiente em que não importa onde você nasça, pelo menos do ponto de vista da lei, você é igualzinho a todos os outros. E que você tem um espaço em que você
pode lutar pelas suas ideias e que você pode verbalizar as suas ideias. Você não vai ser escravo, você não vai ser de uma casta inferior, você não vai ser... Então, eu sinto um pouco de medo... Vai sofrer um processo discriminatório, de alguma maneira, que isso vai impactar diretamente na sua vida. De novo, eu não estou dizendo que a democracia seja perfeita. Eu não estou dizendo que a democracia entrega as suas promessas. Mas ela promete. E ela dá ferramentas para a gente conquistar. Então, o trabalho é conversar, o trabalho é convencer e... O trabalho é conversar o tempo todo. É isso. E vale. Isso é um troço precioso. Engraçado, quando você diz isso, eu lembrei agora uma das entrevistas da Erika Hilton falando de que ela comentou que, na época, ela acabou não protocolando no ano passado, quando ela conseguiu todas as assinaturas que eram necessárias. Ela acabou não protocolando, não indo à frente com essa PEC da escala 6x1, porque quem estava na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, era a deputada bolsonarista, a Carolina de Tone. E que ela falou, isso não vai passar, não adianta eu protocolar agora. E você acha que foi inteligente da parte da Erika nesse sentido? Ou que, na verdade, isso mina um pouco a ideia de buscar essa conversa, de buscar... dialogar da possível universalidade dessa pauta? Eu acho que a Erika deve ter uma percepção muito mais precisa do que eu de como é que é o jogo político. Mas esse cálculo político faz parte do processo de conversar. Putz, com essa pessoa não dá, mas aquela outra pessoa, com ela eu consigo. Então, esse tipo de avaliação por parlamentares está absolutamente dentro do jogo democrático. É isso mesmo. Opa, você precisa saber com quem você conversa. Você precisa entender como que você se movimenta para fazer com que as suas iniciativas parlamentares avancem. Então, eu não sei se o cálculo da Erika está correto, mas... o princípio da ação parlamentar dela está corretíssimo. Ela está fazendo um cálculo político. É assim mesmo que faz. Perfeito. Pedro, muito obrigada, viu? Obrigado a você, Yasmin. Depois dessa parte 1, parte 2, caraca. É, cansativo, né? Caraca, de uma surra de ponto de partida. Basta! Chega. Muito obrigada por você ter chegado até aqui e até semana que vem, tá certo? Até semana que vem. Sexta-feira a gente se encontra. Democracia é um regime intrinsecamente frágil. É um regime intrinsecamente aberto aos seus inimigos. Ela é o único regime político que admite conflitos, inclusive em relação a ela própria. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. Ela é um regime inconcluso, porque sempre a gente poderá estar em luta por direitos. A democracia sempre encontra uma desigualdade para a qual atacar. E ela sempre encontra também quem queira resistir a esse processo. Acho que o antagonismo político ele é crescente, ele é crescentemente intolerante e ele é crescentemente violento. A guerra de todos contra todos, né, o fim da tolerância. O Brasil nunca tinha tido aquele tipo de situação ainda recentemente, né? Aqueles muros nunca mais foram retirados da visão política brasileira. Como é que, em apenas 3 décadas, parte da sociedade brasileira se desencantou tanto com a democracia? Onde foi que a gente errou?